Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Eu tô super animada para o dia de hoje porque nós vamos participar das escavações arqueológicas dos restos do Templo de Jerusalém e também conhecer a história do maior roubo e destruição de restos arqueológicos da história de Israel que aconteceu justamente dentro do Monte do Templo. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! A nossa história começa em 1999 com escavações ilegais dentro do Monte do Templo, mais especificamente dentro dos estábulos de Salomão. Mas vamos começar entendendo o que é toda essa área. A história do Monte do Templo começa há 3.600 anos atrás, quando Deus ordena a Abraão ir ao Monte Moriá sacrificar seu filho. Mas Deus não permite que Abraão sacrifique a Isaque, e sim envia um cordeiro a ser sacrificado no lugar. E sobre o Monte Moriá acontece então o pacto de Abraão com Deus, o pacto que seguimos até os dias de hoje. E sobre este mesmo monte, Salomão constrói o primeiro templo de Jerusalém, um templo magnífico e colossal, mas que vai ser destruído no ano de 586 a.C. pelos babilônios e reconstruído 70 anos depois. Até que em 20 a.C., o rei Herodes amplia o templo. Ele literalmente dobra de tamanho. Era uma estrutura colossal de mais de 14 hectares. E este vai ser o templo que Jesus conheceu. No ano 70, o templo vai ser destruído. E aqui conseguimos ver como o Monte do Templo se parece hoje em dia. E hoje vamos falar da parte subterrânea do templo, conhecida como os estábulos de Salomão, que tem 12 metros de profundidade e 500 metros quadrados. E durante séculos esse espaço enorme foi se enchendo de terra, pedras e restos arqueológicos e estava abandonado desde o século XI. Imaginem toneladas de restos arqueológicos do Monte do Templo em um só lugar. O Monte do Templo é um dos lugares arqueológicos mais importantes do mundo e sagrado para milhões de pessoas. E apesar disso, nunca se fez escavações arqueológicas sérias neste lugar, porque os muçulmanos que controlam a área não o permitem. Mas a parte mais chocante da história começa em novembro de 1999, quando a Waqf, a autoridade muçulmana que hoje controla o Monte do Templo, autoriza escavações ilegais nos estábulos de Salomão. Usando equipamentos de construção pesada, eles reabriram os estábulos e tiraram em 3 dias 9.000 toneladas de terra rica em achados arqueológicos e jogam tudo fora. Arqueólogos de Israel ouvem que os restos do Templo de Jerusalém estão sendo destruídos e descobrem que caminhões estão levando este material e jogando ele no Vale de Cedron, e eles vão lá analisar. E começa uma operação para salvar esse tesouro arqueológico. E essa operação gigantesca trouxe essas toneladas de restos arqueológicos, pedras e terras, desde o Vale do Cedron até aqui, até o Monte Scopus, conhecido em hebraico como Aratzofim. E aqui esses restos são hoje em dia escavados com a ajuda de voluntários do mundo todo.
Então a gente vai agora esperar o grupo que está chegando para escavar no dia de hoje e a gente vai ter o privilégio e a honra de poder participar dessas escavações e os baldes já estão nos esperando ali no fundo. O que será que a gente vai encontrar aqui no dia de hoje? Será que a gente encontra também uma moeda? Vocês podem ver aqui o pessoal preparando o lugar para a chegada dos voluntários. Eles estão trazendo baldes cheios da terra do Monte do Templo e dividindo em menores quantidades e acrescentando água. E daqui a um pouco nós vamos entender por quê. Os voluntários de hoje já chegaram e são alunos de uma escola de ensino médio para meninos. E eles já começaram a colocar a mão na massa. Como funciona o processo arqueológico? Cada grupo pega um balde e coloca sobre a sua peneira gigante e com a mangueira se lava o balde e os artefatos. Assim se tira o excesso de terra e aí se começa a buscar pelos artefatos. Depois que se termina, um dos arqueólogos vem verificar o que foi encontrado e os restos de pedra e terra são jogados aqui. E tudo que se achou é colocado por categorias nos baldes. Agora os baldes estão quase vazios. Vamos ver daqui uma hora quanto já vai ter se encontrado. E agora está na hora de eu também colocar a mão na massa. Vamos ver se eu vou ter sorte nesse balde. Um pedaço de cerâmica. É incrível pensar que tudo isso aqui, pessoal, veio de dentro do Monte do Templo. Uau! Pessoal, eu tenho que mostrar isso para vocês. Tem uma pedra aqui verde que eu não tenho a menor ideia do que é, mas ela é bem bonita. Deixa eu mostrar de pertinho para vocês. E ela vai para o prato dos achados super especiais. E agora vamos buscar um dos arqueólogos para ver o que mais encontramos. בסדר, עכשיו בואו נראה האם נשאר לנו פה משהו שאנחנו מעוניינים בו. נשטוף קצת. הנה יש פה חרס. יש פה טיח, זה אבן מיוחד החברתי. תסתכלי איך נראה טיח. מה זה טיח? טיח זה ציפוי של קיר, מה שהם מצפים מכותרות. עוד חרס. הנה טיח איכותי, לבן, יפה. את זה תשימו בצלחת שם, זה נרצה להראות לכולם. יכול להיות שזה של המלך הורדוס. עוד חרס. הטיח הלבן הזה זה טיח שמעורבב בו אבקת שיש. כשהיו משייפים אותו היה ממש מבריק כמו שיש. יש לכם פה פסיפס משולש. רוב הפסיפסים הם קובייה, אבל זה פסיפס משולש. עוד טיח. וזהו, סיימנו. Vamos levar os nossos achados até os baldes e vejam quanto já foi encontrado. Tem aqui cerâmicas, pedaços de mosaico, metais, ossos, mas são ossos animais, pessoal, não humanos, vidro e achados especiais, inclusive o nosso gesso. יפה מאוד, מי זה? מי מצא? אנחנו. הוא מצא כאילו הוא. יפה, מטבע הראשון של היום! מאיזה תקופה? מה? איך קוראים לך? ברק. ברק מה?
Vocês podem ver a muvuca que está se formando e a comoção, porque um dos meninos acabou de encontrar uma moeda. Ela é da época do Império Turco-Otomano, ela tem por volta de 300, 400 anos e é feita de prata, mas ainda precisa se analisar e por isso eles estão aqui catalogando ela e daqui ela vai para o laboratório para mais análises. É chocante pensar que se tentou apagar a história do Monte do Templo quando a Waqf retirou e jogou 400 caminhões cheios de materiais históricos. Imaginem, foram 9 toneladas em 3 dias. E tudo isso foi salvo graças a arqueólogos corajosos como o Tzahi, um dos primeiros que começou esse projeto e que ele está aqui hoje também. Most of the dirt was dumped down in the Kidron Valley, and I went over there with a few archaeological students. We began this project of sifting this debris. More than 200,000 people already participated in this sifting, and this is an unprecedented phenomenon in the archaeological research. And we sifted about already 70% of this dirt. We have 500,000 artifacts that are now kept in our lab and they're being processed towards archaeological publication. Well, the first time, I mean, in those days as a student, when I removed some just pottery shards and I took them home and I washed them in my bath, and then we started sorting them, and then I saw some pieces, fragments with stripe burnishing, this is a very indicative attribute for First Temple period, from the time of King Hezekiah and King Josiah and the late days of the First Temple. This is our tableware, and I saw this, and it was so exciting. I mean, I was, you know that I'm touching here pottery that was used about 2,800 years ago, during the First Temple period, maybe of pilgrims who came and brought a tribute to the temple, or maybe priests ate from them. This was very, very exciting. But during the years, you know, we also have lots of special finds. A seal impression, a clay ceiling from the temple treasury that mentions a priest, the name of the priestly family of Imer. Também se encontrou pontas de flecha. Essa foi usada pelos babilônios na destruição do primeiro templo de Jerusalém. E essa outra aqui é ainda mais antiga. Ela pertencia a um dos soldados do rei Salomão. Se encontrou centenas de moedas da época do Templo de Jerusalém, inclusive algumas moedas de meio shekel, que a Bíblia nos conta que eram usadas para pagar o tributo do templo. We're investing so much effort in scrutinizing, sifting, scrutinizing dust and stones. Some of the Muslims who pass by, they don't understand why we are wasting our time doing so much effort with these dust and stones. But once they realize that this is because it comes from the side of the temple. E isso nos lembra o Salmo 102. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem de seu pó. Literalmente, as pessoas aqui em Sião têm alegria em escavar as suas pedras e o seu pó. E uau! Vejam a quantidade de restos arqueológicos que eles estão tirando, que eles encontraram aqui hoje. E espero que tenham gostado de ter participado das escavações arqueológicas aqui do Monte do Templo. Não esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê aqui todas quartas e domingos.